Então, nós estamos começando o nosso No Coco do Mineiro de hoje. Uma pessoa muito especial. Sabe por quê? Porque se trata de uma pessoa querida e que todo mundo tem. Eu tenho certeza. Tem gente que tem afastado, outros têm mais pertinho, mas todo mundo tem um vizinho. Tem o vizinho alegre, que é aquele vizinho que dá problema, mas eu tenho um vizinho especial que você vai se impressionar. Estou recebendo aqui o meu amigo Dr. José Humberto Henriques, nada mais, nada menos do que o maior fenômeno literário do Brasil. Fala, Zé. Estamos aí, E aí? às ordens. Eu quero que você se apresente um pouco, porque nós vamos falar uma porção de coisa aqui. Mas eu quero que você fale quem que é o Zé Humberto. O Zé Humberto é o escritor com sotaque caipira mais arraigado do planeta. Se você se torna uma criatura diferenciada aí diante das pessoas, fala, mas você presta atenção nesse sotaque, vê se você dá conta de tirar isso. Não tem jeito de tirar, né? É igual o catinga de gambá, não sai fácil, não. Isso aí é que nem sotaque, né? A pessoa quando carrega, mas nós estamos conversando, já começando desse jeito, e essa simplicidade, essa sua prosa gostosa, com esse sotaque, mas nós estamos frente a um momento especial aí que está acontecendo na vida de todo mundo aí, mas na sua é muito maior. Eu estou acompanhando uma pretensão ou uma candidatura, como que é isso? Eu sei que você não tem candidatura. O Prêmio Nobel da Literatura, vamos falar. Não existe candidatura. Não, você imagina que essa palavra candidato, a raiz dessa palavra vem de Cândido. Cândido pressupõe pureza. Pureza, né? É, A história. candidato, candidata, pureza, candidatura, a pressuposição do candidato. Então, você imagina em político se tem algum lá que é Cândido. Você imagina. Cândido você não acha. E o candidato para Nobel também, esses poderiam ser considerados mais cândidos, mas não existe candidatura. Eu não sou candidato a nada. Eu fui indicado. É isso mesmo. Eu acho que é bom a gente até explicar. Um trabalho fantástico. Você está sendo. Eu fui indicado. A princípio, eu até refundei. Eu não queria. Porque eu achava que não havia necessidade disso. Mas depois, com a representatividade política muito grande, e a cidade precisa, e o país mais ainda, eu resolvi aceitar essa indicação. É uma indicação da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. É uma indicação da Academia de Letras. Inclusive, eu recebi um documento da revista Silfo, que foi uma apresentação da Academia de Letras e do Guido, o escritor e crítico literário Guido Bilharim. O Uberaba não seria a mesma da área cultural, seria o Guido, né? Com certeza. O Guido foi Vamos trazer ele aqui também. o Guido foi o sujeito que deu credibilidade à estética nas artes plásticas aqui de Uberaba, não só na literatura, mas em outras também, como na pintura. Então, o Guido é uma criatura especial. Ele tem um lugar de destaque já determinado entre nós que gostamos de promover a busca E eu sempre falo na estética por causa da beleza da criação. Estética quer dizer beleza. Então, a gente trabalha com isso. O nosso material é muito pobre. O meu é a palavra. O pintor ainda tem as tintas, né? As cores. Grande violeiro, como é o seu caso, tem a viola e nos instrumentos, as obras musicais. Agora, o poeta, ele é infeliz, ele só tem as palavras. Agora, quando ele sabe mexer com elas, ele se torna invariavelmente uma criatura de agradável surpresa. Imortal, inclusive, né? Inclusive, a questão da Academia de Letras Brasileira, né? Ela foi fundada pelo Machado de Assis como proteção da língua. Até a propósito, apareceu a reportagem recente que a Academia Brasileira de Letras não está sabendo da minha indicação para o Nobel, mas isso é uma bela balela, porque eles receberam a mala direta e a informação de que nós estávamos candidatando. Essa é a maior novidade que eu estou te passando, é que eles não sabem, mas eles sabem
só se eles não sabem ler. Bom, Lá, eu tenho certeza que todas são. isso já foi comunicado, com todo respeito, que devidamente comunicado, então, elas, se não estão sabendo, por uma questão de displicência ou esquecimento. Mas essa indicação, ela realmente aconteceu pela Academia de Letras do Triângulo, mas está tomando um vulto muito grande. Como você disse, chegou até na ABL lá, e eles não estão sabendo, mas eu tenho recebido mensagens e posicionamento de pessoas com essa informação rodando o mundo. É isso mesmo, está circulando. Nós tivemos agora recentemente o País de Gales gravando as entrevistas e tal, e movimentando a coisa da forma que ela tem que ser feita, porque nós estamos em um país um pouco restrito às vezes. Existe um grau de busca, assim, de contenção desse tipo de informação, e desse tipo de eleição, digamos, não é eleição, Não é eleição, né? digamos, entre aspas, que existe uma restrição muito grande. Isso gera uma conduta estranha de um determinado tipo de pessoa, por exemplo, a vaidade. É vaidade, né? Ciúmes, né? Eu até te pergunto o seguinte, não é possível, com tanto livro, o doutor José Humberto Henriques, você não precisa se assustar, não. Ele tem uma profusão de escrita muito grande. E quando eu conheci ele tinha 300 livros. Hoje já passa dos 400, como está sendo anunciado. Mas hoje são quantas obras já? Publicadas 406, não tem mais uns dois ali dentro publicados até o fim do ano, vai chegar nos 408 livros, 406 livros publicados, de forma digital na Amazon. Então, eu entendo o seguinte, inclusive eu vi um comentário de uma entrevista aqui, acompanhar aqui o nosso podcast, eu estava assistindo uma entrevista, e algumas pessoas realmente me assustam, porque as pessoas hoje não estão tendo cuidado com a língua, não estão tendo cuidado com o respeito. E alguns comentários dizendo, olha, quantidade não é qualidade. Eu falei assim, olha, não é a quantidade ou a qualidade, é a falta de leitura. Procure na Amazon que está disponível para você ler. O nível de qualidade desse escritor é fantástico. E por causa disso eu até quero te perguntar, como que você consegue escrever tanto com um nível de qualidade e visitando várias faces do escritor? Porque você tem poesia, você tem prosa, tem romance. A minha preocupação com a qualidade é muito maior do que com a quantidade. Eu não abro concessões. Eu faço uma literatura apurada. Muitas vezes eu sou chamado de hermético, pelo fato de a pessoa apanhar aí as 10 primeiras páginas do meu livro e não conseguir acompanhar para chegar nas outras, nas subsequentes. Então eu sou chamado de hermético, nunca fui hermético. E eu sou um criador preocupado com o nível e com a associação irrefreável com a beleza, que é essa tal estética que eu vivo falando. Eu trabalho com artes plásticas, eu não abro concessões. O meu leitor, a partir do momento que ele toma conhecimento da dificuldade da bola e da distância do gol, ele acaba entrando naquele ritmo e acaba fazendo o gol que ele queria fazer, porque é só continuar. Agora, dizer para você que eu faço versinhos, eu não faço, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com literatura que busca sempre o aprimoramento e a recriação do movimento estético. Porque não adianta eu escrever. Outro dia, até o Chico Marx me falou, você entra numa livraria, você não sabe o que você escolhe. Entra numa livraria grande em Ribeirão Preto, em São Paulo, não sei aonde, você vai ver lá aquele mar de livros. Você nem sabe para que você vai escrever mais. Eu falei para eles, muito provavelmente, os meus livros são numa plataforma muito distinta daquela coisa que você viu lá, daquela verborragia, daquela verborreia que está nas estantes. Eu estou procurando oferecer... Estão falando do Francisco Marcos, né? O jornalista. Muito feliz, vamos trazer. Eu estou tentando diferenciar o país dentro do processo literário. E nós temos conseguido isso. Tanto é verdade que muitas vezes
Isso incomoda muito. Como ninguém chuta cachorro morto, acaba chutando o que está produzindo. O que está produzindo, e que continua produzindo. Eu vi numa entrevista sua, numa apresentação que me marcou muito. Aliás, eu até recomendo. Está na internet, a gente pode até disponibilizar, viu, no link lá, uma participação sua lá na Universidade Livre, onde você fala algumas coisas fantásticas da importância do escritor Mário Palmério na sua vida. E você conta alguns causos. Embora tenha falado muito lindamente do professor Mário Palmério, que é um escritor de Vila dos Confins, Chapadão do Bugre, e com esse sotaque forte aí, o tanto que você gosta também ligado a Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Isso tem muito forte na sua obra, né? Isso aí é inevitável. Porque nós que somos mineiros, a gente tem um pé atolado no barro, né? A verdade é essa. Pezão atolado no barro. Então, essa nossa relação com a natureza é muito grande. Talvez seja só comparada aos escritores russos, viu? Eles também têm o pé no barro. Né? Eles têm. Só lá que muda a cor do barro. Só isso. Mas nós que somos mineiros, que temos essa relação grande com a natureza, a gente gosta e se aperfeiçoa naquilo que está nos rodeando. Que é o canto do bem-te-vi e as coisas bonitas que Minas Gerais tem, que não são poucas, né? Você tá louco. Por isso que a gente até se atreveu a montar o nosso videocast, né, que é o podcast, no Cuco do Mineiro, porque o Cuco já é uma caixinha de história, como eu já disse, né? A gente tem... É verdade. E o Minas Gerais tem muita história. Aliás, tem muito... Você, pela crítica do professor Guido, tem uma palavra que ele diz assim, o Zé é aquele que olha para todo lado, ele capta a inspiração. Agora mesmo você acabou de fazer uma metáfora aí do boleiro, do futebol. Diz que você também foi bom de bola, né? Os meus alunos estão me telefonando, parecendo ser mentiroso. Eu não tenho nada disso. Era bom de bola, rapaz. Eu joguei no infantil do Diocesano. Sei. O Diocesano é a escola marista de... Depois é que eu resolveu partir para as letras, para as palavras. Eu sempre digo em entrevistas, em bate-papo com meus amigos, eu entrei para a biblioteca, troquei o livro, deixei a bola, mas continuei jogando. Eu ainda jogava uma bolinha de vez em quando. Mas a minha fixação ficou maior para o lado dos livros, né? Então, e nesse caso da fixação, até queria aproveitar, nós estamos nesse bate-papo, como é que você consegue escrever toda? Eu falei da questão da quantidade, mas em algumas entrevistas ou das lendas que já falam a seu respeito, diz que você escreve em 4 computadores simultaneamente, é isso? Já fiz isso. Já fiz. É porque eu tinha informação demais para passar. E o tempo era menor do que a disponibilidade. A demanda era grande demais. Então, eu tinha estava escrevendo um romance em casa, por exemplo, no computador, no PC, mas eu tinha que escrever um ensaio, por exemplo, sobre ensaio qualquer, como ensaios grandes que eu escrevi sobre teoria da literatura, e eu não podia deixar aquilo passar. E a poesia, muitas vezes, é manifática, ela te desperta para umas coisas que são muito imediatas, você precisa escrever. Então, eu fazia isso em vários locais ao mesmo tempo, sem tentar embaraçar a fluidez do texto. Por isso que você deixava cada texto de um lado para voltar na ideia e não perder a linha do fio da meada, é isso? Mas eu não fazia, era mandatório, uma coisa interessante. Apesar de eu escrever nesses 3 computadores, às vezes 4, mas era 3 na verdade, eles já estão aumentando um pouquinho, eu dizer 4, eram 3, o espaço que era mandatório nisso. Eu escrevia na minha casa, no meu consultório e em outro ambiente. Eu disse isso, mas ao mesmo tempo, eu saía de casa e ia para o outro, e isso é que eles dizem aí que era simultâneo.
Não, Na verdade, era. não, é engraçado porque a gente na verdade, é o apaixonado das artes, é o artista de alcova, ou seja, nas quatro paredes, você é um médico renomado, um cardiologista, você tem mestrado, doutorado, enfim, você tem nessas áreas em cada local. O papo, eu vi você comentando naquela entrevista, aliás, eu adorei, viu, essa questão da Universidade Livre. Volto a dizer para vocês, aí este vídeo lá da Universidade Livre, que você teve um dos trabalhos em que você participou na Universidade de Uberaba e que você era médico lá e que deu para você a chance de visitar a biblioteca todo dia. Você é apaixonado por leitura também. Eu gosto de livro. Sem livro, eu não saberia o que fazer. Acho que tinha que tocar viola. Porque tentar. Eu tentei. Tentou pegar uma viola? Fui lá, não piano. Piano. Eu era mais individual. Sabe? Eu ia no conservatório, a professora mais para eles, quase me matou de dar reguada na mão. Oh, isso não é dó, é o dó. Eu arranhava o piano, tadinho do piano. Ô Zé, Sabe por que eu desisti do piano? Eu fui para Ribeirão Preto fazer o doutorado. Senão eu gostava muito, eu só teria continuado. você é focado, né? Gosta de... Não, mas a arte, de uma certa forma... Sim, né? Mas eu sou muito ruim nisso. Mas com essa profusão de tantos livros, com essa obra tão magnífica, que piano não precisa de preocupar com viola. Eu fico imaginando, e até vou te fazer uma pergunta mais ou menos, que é até interessante. Esses livros não são soprados para você, não? A questão ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Mas eu quero responder isso para você de uma forma que você está perguntando sobre o ápice da pirâmide. E eu vou te dar a base. Vou te entregar a base para que você possa reformular a questão de uma outra maneira ou passar para quem está vendo isso de uma forma distinta. Eu construí a base, um alicerce enorme de leitura, de estudo, de leitura, de ler os clássicos, de aprender línguas. Você não constrói, vaza, ensina de breve. Você não se sustenta. Não se sustenta. Então, eu passei a minha vida construindo esse alicerce. Mas eu com 9 anos de idade, eu já tinha lido enciclopédia inteira. Aquela enciclopédia Trópico, que é uma enciclopédia fraca, ela é ótima para criança. Eu tinha 8, 9 anos, eu ia para a fazenda, lá não tinha o que fazer, eu ia ler a Trópico. Que bacana. Eu ia aqui em tudo, de cabo a rabo. Só que ali eu tomei conhecimento de quem era Marc Chagall, de quem era Leonardo da Vinci, de quem era Nobel, de quem foi que inventou o guarda-chuva, de quem foi que inventou o sorvete. Isso é cultura sem invólucro, coisa à toa? Pode parecer para muitos, mas para mim foi de fundamental importância, porque eu comecei muito novinho, hoje 9 anos, a construir isso. De tal maneira que com 14 anos eu já tinha escrito 4 livros. Mas eu fiz o alicerce sem saber que eu ia construir a casa, ou que casa eu ia construir. Fiz o alicerce por fazer, eu gostava. De forma que depois começou a surgir, por causa da influência dos modernistas, todo garoto acha que é poeta, né? Ainda mais quando conhece... Depois de Maré Bandeira, depois de Drummond, depois de... Conhece uma garota... Aí todo mundo quer... Com aqueles olhos aveludados... Tem uns que têm os olhos extremamente aveludados. Mas quando você vê, você já escorregou e já entrou na performance daquele olhar, né? Então, o garoto acha que pode fazer poesia para isso. Entendeu? Tanto que os meus livros iniciais eram terríveis. Horrível. A influência do Drummond, a influência da Cecília Meirelles, dos modernistas, né? E isso a gente abandona com o tempo. A gente acaba criando o próprio estilo. Então, isso, na verdade, eu fiz essa pergunta justamente como uma provocação, porque é impressionante a gente ver, e eu sei que isso é formado
E você concorda comigo. Meu vizinho tem 406 livros. Eu conto isso deles, vou me chamar de louco. Eles vão me colocar, meu irmão, meu amigo, mas a gente sabe porque ele te acompanha. Então, isso inclusive já era uma ciumeira danada, que eu acho que realmente muita gente não entende. Pois é, a propósito disso que você está dizendo, por isso eu te dei a base e o que vem de cima não nos deturpa. Pelo contrário, toda luz é bem-vinda. Não, eu entendo que o que vem de cima realmente nos coloca a mexer com as ferramentas que nós construímos através do nosso aprendizado. Você não é uma honra trabalhar com muitas dimensões? Sim. Pronto. E você pensa nisso mesmo? Você acredita na espiritualidade, na vida após a morte? Eu acredito piamente, eu acredito no que é óbvio. Você acredita na obviedade disso daí? Isso não era tão óbvio. Vai chegar um dia que você vai poder ultrapassar essas barreiras todas, né? Até um paralelozinho nisso aí. Tem até uma história interessante, né? Porque a gente fala em letras, em palavras, tudo. Essa questão do modernismo, dos escritores mais contemporâneos da nossa época, que teve... tinham muitos que não aceitavam muito outras proximidades com o materialismo, não entendiam de uma certa forma e tudo era ficção. Eu tenho notícia que até o próprio professor Mário Palmério se dedicou a estudar algumas obras que é de Kardec, né, que fala de espíritos ou coisas assim, e naturalmente entendendo, né, uma série de coisas que diz respeito a essa temática. Esses maiores, esses grandalhões, eles acreditavam nessa condição espiritualista. Tem um conto do Guimarães Rosa que chama Páramo. Se você ler o Páramo, você vai falar, mas isso aqui é uma tendência lógica para a espiritualidade. E o Juan Rulfo, que é um expoente de literatura de língua espanhola, que é da mesma forma, contribuiu para isso com um livro só, inclusive. Mas maravilhoso. É coisas que a gente vai aprendendo, né? Com o tempo. Não, são coisas que precisam de ser ditas. Hoje está tudo tão perdido, a língua está sendo massacrada, né? E isso na música também a gente percebe. Mas eu, olhando, inclusive buscando aqui, eu acessando, até eu estou deixando de falar no microfone, né? Essa quantidade fenomenal de obras, de poesia, prosa, novela. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, o que mais te dá prazer? A poesia foi uma fase em que escreveu mais? Você gosta de escrever romance? Qual o estilo literário que mais te apraz? Eu comecei fazendo poesia, eu não queria fazer romance. Achava que era secundário. A poesia é a quintessência da literatura, é a nata. Eu queria ser diferenciado. Eu queria ser o gostosão, eu queria fazer poesia. É igual os meninos entusiasmados em pegar o olho das meninas. Exatamente. Então eu queria fazer só poesia, mas depois eu percebi que apareceu a questão do geomorfo sintaxe. Eu ia entrar nele agora, era a segunda pergunta. Porque o geomorfo sintaxe foi um livro que veio para quebrar o ritmo da literatura brasileira. A intenção era essa, porque esse gel, ele trabalha com o romance, o morfo trabalha com o ensaio, e a sintaxe trabalha com a poesia. Você já está explicando o título, porque eu ia te perguntar sobre o título do livro. Porque esse livro, inclusive, trouxe muita polêmica, né? Foi ele que me colocou o bizarro, o estranho dentro da literatura. O próprio Mário Palmério recorreu à ajuda para poder ler aquele livro. Não, eu ia te perguntar justamente porque eu queria chegar nesse livro. Porque a gente é de uma época que acompanha, então veio, por exemplo, algumas maravilhas de homenagens que são fantásticas nesse livro de poesia, que é o Uber da Cidade, onde o poeta é um cronista do momento,
mas ele registra de uma forma tão fantástica que é preciso que a gente aprenda a ler. E eu não entendo que a poesia, até quem sou eu para dizer, mas eu acho que a poesia, ela não é para ser lida, é para ser recitada. É. Ela traduz a música. Como você falou que toda arte tem a pintura, tem a sua cor, tem tudo, eu acho que poesia e música, elas são fortes. E logo depois, eu não sei se foi depois, eu sei que me chegou o Geomorfo. Naquela época eu falei, pô, mas que loucura, que livro fantástico. E você fez... Em que idade você fez? Aquele livro eu fiz, eu tinha uns 30 anos, eu acho, mas aquele livro ele trabalha com as interfaces da literatura. Trabalha com todas, poesia, novela, conto, crônica, ensaio e dramaturgia. É por isso que ele é dividido daquele jeito e é um livro irregular. Quando você acha que está terminando um capítulo, você já cai na vala do seguinte, e aquilo volta lá na frente. É uma quebra compulsiva da linearidade. Isso é muito importante na construção daquele livro, mas ele me colocou numa situação de sinuca de bico. Porque Provocou muita gente. Porque todo mundo começou a falar assim, que ele não estava muito bom da cabeça, né, quando fez isso. Então, foi uma coisa desgastante, que naturalmente eu resolvi ignorar. Isso não cabe numa construção literária. Essa visão, essa visão, digamos, monogâmica que o leitor tem em relação ao seu par, a literatura, né? Isso não cabe, é preciso ser mais abrangente. Pior do que isso é o Ulisses, do James Joyce. Se você não lê 2 ou 3 vezes, você não chega lá, velho. Isso em português, imagina se você for ler aquilo em inglês. Vai dar um a língua da... Como é que, eu queria até perguntar isso, mas agora como amigo, cada língua tem a sua nuance, a sua forma de dizer, e você não tem... Seus livros são, pelo que eu sei, vários deles já são traduzidos em vários idiomas, né? Alguns. Você acha que perde na tradução, sempre perde alguma coisa? Perde, uma poesia perde quase tudo. Bacana. A máxima na Universidade de Milão. Tradutore, traidore. Traditore. Traduziu, traiu. Isso é a propósito do italiano, que o relógio cupo é orologio a cupo em italiano. Você sabe... Fica fantástico. Fica bonito. Orologio a cupo. É verdade. É nós, cupo. E fica cacofônico também, né? Para nós, né? Aqui fica... Mas você sabe que você fez uma referência bacana, né? Essa história do Cuco, ela chama atenção demais e se você for pesquisar, você vai ver que ela tem esse formato, né? Porque venceu o concurso, acho que o cara que venceu o concurso quando fizeram um concurso para criar a cara do relógio, que imitava com um folezinho o barulho de um passarinho, que era recorrente lá na região de Friburgo, na Alemanha, venceu um arquiteto, por isso que ele fez com isso, e usou a madeira da Floresta Negra, que era lá perto, Floresta Negra, dos irmãos Grimm, tudo aquilo ali. E todo relógio Cuco tem a folha de uva. Você pode olhar aí. Você sabe por que tem a folha de uva? Não sei. São os italianos. Tem a folha da parreira aí. Da parreira, porque coincidiu com a chegada dos italianos e o estímulo da produção de vinho na Alemanha pelos italianos. Olha aí. Como que é o coco italiano? Orologio a cucu. Relógio, eu tenho lá na minha árvore genealógica os italianos também, Santos Guido, meu bisavô, sabia, né, que era, tem árabe, a minha cara não, é mais as meninas aí que trabalham comigo, sabe que minha cara olha pra mim e fala assim, você é japonês, essa cara de japonês, árabe, não tem jeito, é primo, né, mas tem uma parte do meu querido pai, Alexandre Saad e tudo, mas tem os Fernandes, professora do doutor Adilon, e tem do Santos Guido. Não é Guido, uns dizem que seria primeiro prenome, como o Guido Pilharinho, né? É Guido. Guido. Mas então, eu queria até te
perguntar uma coisa. Você rodou ali no meio de uma prosa e me falou uma coisa que me chamou muita atenção mesmo. Realmente, as pessoas não prestam atenção na pesquisa, não vão olhar. E nós estamos falando sobre essa prosa de candidatura que é ridícula. E eu, como brasileiro, eu fico orgulhoso de ter uma indicação e de uma pessoa com esse nível, mas sobretudo, vou puxar para o meu lado bairrista, brasileiro. Não tem nenhuma, ou nunca teve nenhuma. Teve indicação, mas não teve nenhum prêmio Nobel brasileiro. Não, mas Nem da América Latina. A América Latina teve, né? Olhosa. alguns. Igual o Gabriel Garcia Marques é Nobel. Mas de língua brasileira, só, de língua portuguesa, perdão, só o Saramago. nem em Portugal, Portugal teve. com a produção grande que eles têm lá. Agora, essa nossa proposta, ela parece que está surtindo algum resultado, algum efeito. A gente está mais próximo do Nobel do que nos outros tempos, nos outros anos. E outros. Porque foi indicado o Polinério, o Alisson Polinério foi indicado. Mas eu queria te fazer até uma pergunta e poder falar uma outra coisa até espinhosa. Da Paz, né? O Nobel da Paz. Assim como falaram também que o presidente Lula seria um indicado da paz. E que iria algum. Ele falou aí que isso é conversa fiada. Ele que falou. Porque ligaram para ele, do meu comitê, ele ia ligar. Porque se imagina. Tem mais água? Não, tá bom aqui. Imagina, dois, pode não atropelar o outro, né? Apesar das vertentes serem diferentes, um é da paz. Porque um é da paz, outro é da literatura. O Chico Xavier também foi indicado. O Chico foi indicado na época, inclusive foi o Augusto César Vanucci, né, que fez a... Eu me lembro, eu estava... E foi indicado o Carlos Chagas. Eu ainda morava em Uberaba, né, na época. O Carlos Chagas estava para receber o prêmio. Foi segundo Osiris Silva. Essa história você acha que não conhece. O Osiris sempre esteve encucado com essa história. Por que o brasileiro não ganha prêmio Nobel? Então, ele vivia... Quando ele estava lá na Áustria, com a turma de nobelistas, de jurados do Nobel, ele perguntou para os caras, e ele vivia repetindo a pergunta, por que o brasileiro não ganha Nobel? É muito estranho. Aí eles não contavam. Um dia, um deles tomou uns goró, falou assim, ministro, eu vou te contar. Não ganha porque o brasileiro não gosta de herói. O Carlos Chagas estava para receber. Foi uma delegação brasileira lá e falou, não dão para ele não, porque ele é isso, ele tem esse defeito, ele tem esse defeito. Mas eu não acredito. Intriga. E acho que foi em 1919. Eu não tenho certeza. E você sabe que hoje está difundido. Hoje está muito... alguma coisa aí. Uma filtração. Acontece. É o Carlos Chagas que está confirmando aí. Eles falam que inclusive, não é o nosso tema da nossa prosa aqui, mas a gente já falou sobre isso aí. Carlos Chagas é reconhecido principalmente pela palavra mediúnica que se diga aí de todo mundo também, como sendo o médico que protagonizou quase toda a série da história de livros psicografados do Chico com o nome de André Luiz, né? Eu já tive essa informação ano passado, não tem muito conhecimento. Nem me lembrava mais disso, mas eu já ouvi dizer. Ele era sanitarista. No Rio de Janeiro. Junto com Oswaldo Cruz, com Hilário Silva, que era Belisário Pela, né? O Carlos Chagas resolveu o problema da doença de Chagas, teoricamente, né? Resolveu o problema da teoria, da transmissão, do vetor, etc., da patologia, aquela coisa, fisiopatologia da doença. Ele não tratou porque ele não tinha subsídio para isso na época e nem conhecimento para tanto a ciência tinha. Então, mas de qualquer forma... Ele foi indicado para ser Nobel da Paz ou da Medicina? Da Medicina. Entendi. Da Medicina. Depois, no Rio de Janeiro, 2 da Academia Brasileira de Letras foram indicados. Carlos Nejar e a Lígia Fagundes Telles. Eles foram indicados, mas não conseguiram ultrapassar a barreira cósmica
Existe uma barreira a gente não sabe se essa barreira é fogo amigo ou então uma barreira interna. Existe uma barreira ali, que não, dependendo, não vaza. Isso é que nem coisa de política mesmo, de candidatura, né? Candidatura de Cândido, deveria ser Cândido. Vai ter sempre um que vai atrapalhar. Isso faz parte em qualquer história. Tem muito disso daí contado nos seus livros, seus romances, de traição, de... Tem um que você historia e passeia por personagens como JK, como... Não, aquele é um livro diferente, aquele é outra história. Aqueles são 9 volumes. Pois é. São 9 volumes, ele tem 10 mil páginas. Tem Nossa, muita 10 mil páginas em livro. Não volume só não deu para falar tudo. Então, aí são inúmeros personagens, eu não sei quantos, mas seguramente mais de 1000 personagens daqueles romances. Chama-se A Tragédia Humana. A Tragédia Humana. Eu vi uma crítica aqui do... A Comédia Humana, que foi escrita pelo Balzac, né, o grande escritor, composta de 80 e poucos livros, ela trouxe o maior criador para a França, o maior criador literário, o maior romancista francês é o Balzac. É o Balzac. Em termos de volume, de reconstruir a civilização e o modo civil e militar de vida dos franceses daquela época. Ele descreve isso aí com perfeição, com detalhes. E o meu livro foi mudando de nome. Começou assim. Começou de um jeito, foi mudando, mudou de novo. Eu falei, mas isso aqui não é chamava-se a cartilha escatocrática. A primeiro nome, cartilha escatocrática. Catol é cocô. Era a cartilha escatocrática, sabe? Isso aí tá errado. Esse livro não pode ter esse nome. Aí a flecha veio de algum lugar do cosmos e virou a tragédia. Não, é porque eu gostei muito de uma frase que é uma citada pelo professor Guido, que ele fala assim, corajosamente, ele colocou tragédia humana e cita Balzac também. Essa foi uma crítica muito bem feita. Ele é seguramente um maiores poetas que a gente tem em termos de apreciação e de separação. Ele é exigente, ele separa direitinho, tanto que ele tem problemas com a revista Dimensão. Ele foi editor ele é de Dimensão, Silfo, Nexus. Não, a Dimensão do passado. Do passado. Quando não existia ainda essa tecnologia, né? Tecnologia louca que está aí hoje. Ele recebia as poesias do mundo inteiro. Do Brasil, então, aquele mundo de gente querendo publicar a Dimensão. Era uma revista pequena. Não me lembro. Eu tenho 100 páginas. E ele deixava de lado, ele expurgava o que não entrava no contexto exigido pela revista. Então, isso fere, né? Te mandam água publicar, você fala, não ler, não perfaz os critérios da dimensão. A pessoa o que perfaz? Eu sou poeta. Todo mundo que escreve poesia acha que é poeta. E a maioria é prosador. É tudo prosa. Tudo prosa. Eles colocam lá, vai fazendo aquilo, colocando uma frase pequena ou um plano pequeno, depois se você juntar tudo, dá um ritmo, mesmo que seja de alto valor. Agora, prosa de alto valor, a gente dá um merecimento que deve ter, né? Agora, falar que tudo é poesia é um negócio complicado de fazer. Eu acho que a poesia, inclusive, tem a capacidade de... Eu acho... Como é que eu posso falar assim? Normalmente o poeta ele tem a liberdade até de filosofar lá, de colocar... Mas é ritmo, né? Ritmo e sonoridade. Hoje até isso aí então, né? Esses critérios todos estão um pouco mudados, porque já inventaram a 8ª arte, que é o poema visual. O visual é a 8ª arte, deixa de ser 7, né? Para passar a ser 8 artes. Eu trabalho muito com visual, mas eu ainda coloco também com visual. Eu coloco palavras sobre visual. São poucas palavras, mas aquilo gera um impacto muito grande
a ponto de despertar a alegria ou o choro de quem está lendo. Depende de como isso vai repercutir na almazinha dele, né? Depende de como é que ele vai reagir. Lá atrás a gente começou a nossa prosa, falamos até na quantidade e na profusão de escrita, tudo. E aí me recordei, eu tinha até anotado que eu ia te fazer uma pergunta dessa, porque você cita pessoas fantásticas aí como referências suas, e me lembrei de Fernando Pessoa, o grande escritor português, o nosso 3 em 1. 3 em 1. É sobre essa pergunta. Você nunca escreveu ou já escreveu algum tipo de trabalho com pseudônimo? Tudo? Aí, ó, eu já escrevi com pseudônimo. Esse de baixo, não, é esse fininho. Esse fininho aqui. O que está escrito aí? A causa de Divininha Rapa do Tacho. Qual é que escreveu? Quem que é o autor? JHS. Então não é esse, é o companheiro desse. Eu escrevi com o nome. Eu nem saí, eu tenho um volume do nome, às vezes eu me canso, mas. Eu escrevi com Outra pergunta. Falar com você só tá pergunta, velho. Eu escrevi com o pseudônimo de Honorico de Bulhões. Ah, rapaz. Então eu tenho em alguma. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, não dá pra pegar agora. É aquele. Você sabe por quê? Isso aí era um concurso da Unicamp. Eu era muito jovem, gostava de participar de concurso. O prêmio não tinha dinheiro, não, mas o Fábio Lucas era jurado. E o Fábio Lucas era um puta grande escritor e crítico, né? Então só podia participar com um livro. Eu falei, vou participar com 2. Eu participei. Mas eu participei de festival com 5 músicas. Eu também distribuí junto com alguns amigos, meus parceiros lá de Campo Grande. Aí eu participei com esse e com um outro. O outro eu acho que é o Grilhacanga. Uma coisa assim. Com o pseudônimo de Honorico de Bulhões. E eu ganhei os 2 prêmios. Eu ganhei os 2 prêmios. Publicaram os 2 livros. Que bacana. O cara me ligou do Ju e falou assim, eu vou te comunicar, só ganhou um prêmio aqui, mas você tem um concorrente que ganhou junto com o senhor. A nota foi a mesma, chamou Honorico de Bulhões. O senhor conhece ele? Eu falei, não. Você manteve a prosa, a dignidade para se divertir. Foi interessante, cara. A gente recebeu essa notícia, eu estava junto com o Walter Bruce da Fonseca. E o Dr. todo lugar, aquela esquina que ele tá igual a esquina do Enjeitei. Ele tá contando essa história para todo mundo. Pô, é bacana, né? Mas são histórias que a gente precisa de divulgar. Não, Zé, tudo que você fala a gente já imagina, dá vontade de escrever, de fazer uma pergunta ou alguma coisa. E eu tinha me referido lá atrás, quando a gente estava falando sobre a questão da candidatura, ligado com política, tudo. Você também teve uma incursão na política, num determinado momento da sua vida, né? Eu tive essa incursão desastrosa. Eu nunca mais na minha vida quero escutar falar de meu pé num partido político, em nada. Não quis mexer. Você chegou a participar de pleito. Você foi candidato? Fui candidato a deputado federal. A Estado Federal. Se tivesse apertado um pouquinho mais, se houvesse lucidez nas urnas, e eu provavelmente seria prefeito de Uberaba, desastrosamente, porque se houvesse lisura, eu teria tido um volume de votos muito grande, porque a minha candidatura virou uma explosão no fim da última semana. Eu não podia passar na rua e carregar meu carro. A esquina do Banco Itaú virou uma loucura. Todo mundo falou, você vai ganhar essa eleição desse jeito, velho. Mas aí, graças a Deus... E graças a Deus, obrigado pela... A literatura agradece. E agradece. Graças a Deus eu perdi. Mas eu fiquei com o material todo constante, consoante aqui no Moringa. Bom, e você escreveu? Para escrever a tragédia humana. Ah, tá bom. Chegamos aonde eu queria me
em informar. Quer dizer, a tragédia humana que corre aí com vários personagens teve como inspiração uma vivência forte. Se você pensa que a tragédia humana é um nível extrospectivo de extroversão, você se engana, não é um nível introspectivo, segundo os conceitos indianos de psicanálise. É um livro altamente Te leva a introspectivo. reflexões profundas. Ele mexe com a intimidade do ser humano em toda a sua estrutura. Desde o presidente da República até o mendigo, ou funcionário, ou plebeu, como você queira chamar, o proletário. Ele mexe com isso. Ninguém precisa ir lá procurar a história de que se o deputado ou o senador fez isso. Mostra também, mas não é só isso. Mostra porque que ele é um degenerado. Porque ele é um degenerado. Quem furta dinheiro de merenda é degenerado. Merenda. Provavelmente quem furta dinheiro de saúde é filho. Então, deveria ser proposto para ele a cadeira elétrica, para que o outro que está lá na boca de espera para fazer a mesma coisa, aprenda que verga de jegue não é clarineta. Sério isso, né? Sério? A coisa não anda. Por isso está aí, por isso é uma tragédia, a tragédia humana. Isso não pode, você não pode conceber uma coisa dessa, sabe? Todo nível de injustiça, de depredação, sabe, de perjúrio, de furto, de desvio intelectual, de maceração do espírito humano, isso tem que acabar. Eu sei que o ser humano ele é muito sujeito a todos esses defeitos, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte. O Brasil é um país lindo. Lindo, né, Fé? Você que viaja. Saí agora do Reino Unido e com a cabeça assim, fui lá fazer essas entrevistas todas, fazer o meu papel, a minha parte como indicado. E cheguei aqui no Brasil, respirei aquele ar de São Paulo com uma gratitude enorme, sabe? Um agradecimento a Deus, agradecimento a Deus mesmo. Aquele frio maravilhoso, estava 3 graus em São Paulo, eu cheguei, um frio gostoso, sabe? Uma nova vida, uma vontade desgraçada de comer arroz com feijão e um ovo frito e uma pimenta de bode. Se juntar a nossa violinha, nós estamos precisando de fazer isso, né, Zé? Precisa. Então, eu me entusiasmei um pouco, você me desculpa. Não, porque isso, Zé? Para falar, volta. Diante das circunstâncias, mas são coisas que fazem parte. A literatura deveria ser um pouco responsável por isso, embora essa não seja seu papel. Não é papel da literatura em mas você acha mostrar, mas se puder. Você acha que utilizam, já utilizaram da literatura? Eu estou me recordando, nós temos um nome na nossa literatura que é fantástico, que inclusive foi deputado do Partido Comunista na Bahia. E em 55 se decepcionou, largou e falaram os intelectuais que ele estaria morto e depois daquilo ele ainda continuou seguindo. Você sabe de quem que eu estou falando, Jorge Amado. E também se decepcionou da mesma forma que você, com política, e atacaram inclusive a escritora Zélia Gattai também, e nada. Eles continuaram. Você acha que a literatura e a cultura foi ou é muito usado? É sempre usado. É sempre usado. Às vezes de uma forma que deturpa o romance ou a escrita. Estraga, sabe? Quando você deixa de usar a literatura de uma forma limpa e ainda usando a estética, que você parte só para o lado, para esse lado, perde muito, acaba perdendo muita qualidade. Você deixa de ter aquele romance delicioso para tentar atingir um objetivo. A propósito. Aí dessa lista tem um livro aí que chama assim Todas as Mulheres de Jorge Amado. É um ensaio que eu escrevi e publiquei, um ensaio grande, umas 300 páginas sobre a obra dele. Não é o meu predileto. Sim. Mas diante... Seu predileto é Guimarães Rosa.
Mário gosto. Palmério. O Mário era muito meu amigo, né? Eu já ouço mais de Guimarães, mas eu gosto mais do livro do Mário Palmério. Eu acho de um brilhantismo enorme. Agora, você veja, essas mulheres do Jorge Amado, foi um livro que eu escrevi rapidamente. E apesar de ser ensaio, o ensaio tem que seguir normas, critérios acadêmicos, né? E apesar de não ser... Eu fiz baseado na estrutura de um psicanalista italiano, que agora nem, se eu for me esforçar para lembrar, eu não vou conseguir. Mas que ficou um livro, eu achei que ficou um livro diferente e que vale a pena ser conhecido. Todas as mulheres de Jorge Amado, é um ensaio. Tem que montar no site aí, inclusive, quem quiser deixar nos comentários aí. Quem conhece a obra do Dr. Zé Humberto, eu acho que vale a pena, vai na Amazon aí. Pessoal interessado em começar a ler sua obra, você indicaria que você gostaria de fazer uma indicação? Eu gostaria, eles me perguntam isso, até nas altas concursos, eles me perguntam aí, qual livro que você me indica isso? Mas eu vou começar a ler essas coisas suas, coisa demais. Eu falo, começa aí com o Uruguai, que é um livro em romance mais fácil de ser lido. Esse e o Cangalha. Cangalha, né? Esse e o Cangalha. Esses dois livros são de fundo mineiro. O pano de fundo é mineiro, Minas Gerais. Zé, Eu tenho que falar isso porque a maioria tem um grande volume de livros que o fundo é goiano. quer dizer, isso, Tom, isso você tem normalmente como pano de fundo o sertão de Minas e... Esse Rosa é no lago de Goiás. Não existe. Roxo Rosa, né? O Roxo Rosa não existe. É uma criação. É uma criação, mas o nome do lago poderia ser qualquer um daqueles lagos maravilhosos do Araguaia. Pô, que bacana. Zé, eu te conheço há um bom tempo e você sempre é uma pessoa de posições fortes. Mas não só posições fortes, mas de um caráter excepcional, uma pessoa muito querida. Você sabe o quanto que eu gosto de você. E você traz esse lado de brejo bonito, mano. Véio. Fala um pouquinho de brejo bonito. Fala dos seus pais. Eu tô tentando aqui melhorar meu sotaque. É maravilhoso esse sotaque. Você tá no cuco do mineiro, meu irmão. Eu sei. O brejo bonito é um lugar mágico, né? Ele está presente até hoje como aquele lugar mágico que você saiu, que está na sua memória. Todo mundo tem um desejo de voltar. Nós somos meio pombo-correio, né? O brejo, a gente não fala brejo bonito lá, os do lugar. A gente fala, você vai no brejo? Você vai no brejo? Não, às vezes você mesmo fala, a gente às vezes encontra, toda hora, você fala assim, Adilson, eu tô indo embora já, onde você vai? Eu vou atravessar o brejo. Não é? Lá é o brejo, mas lá não tem mais brejo. O meu avô, que era o chefe lá, o cacique, meu avô era de tudo, era farmacêutico, parteiro, juiz de paz, delegado. Ué, isso era que nem como é que chama o do desembarque lá, o Hermógenes Brunswick de Araújo. O Henriques é espanhol, né? A origem espanhola. Henriques, não, o Henriques é da português. É português. Seu avô, quando veio, ele... Não, esse é outro avô, esse aí é o outro. A minha família não virou uma bagunça, porque meu avô tinha 33 filhos, virou uma confusão desgraçada aqui. Tem hora que eu até me perco na hora de procurar os parentes, mas o meu avô drenou o brejo, tinha lá com o eucalipto. Rapaz. Drenou, não tem mais brejo. Não tem. Plantou eucalipto e foi... E drena brejos, mas Cada eucalipto lá dentro consome 200 litros de água por dia. Rapaz, olha que informação interessante, hein? Segundo a literatura, eu não medi, segundo a literatura. Que é isso, o eucalipto lá dentro consome, faz evaporar 200 litros de água por dia. É muita água, né? É muita Porque a água. superfície das folhas, se você colocar, dá um negócio estratosférico, né? Juntando folha com folha. Rapaz, mas olha que interessante. Dedinho de prosa com você, tem que tomar muito cuidado, porque você vai fundo em tudo que você fala, e tudo quando você vai falar, você tem sempre uma fonte forte, está presente nessa obra, como você diz, qualquer coisa que você escreve lá,
Você pesquisa para escrever ou você escreve de forma profusiva? No, quando eu escrevi Constelações e Porcos para o Comendador, é um romance que trata da criação de Pirenópolis, um romance histórico. Alguém lá de Goiás, De Goiás, da cidade. lá de Goiânia, Lá tá uma história. o Instituto de Cultura de Goiás me mandou uma caixa, um box, com 10 livros sobre Goiás. E eu, Leu? não, mas está faltando um, falei para mim. Eu vou escrever agora. Escrevi o Constelações e Porcos para o Comendador, um livro de 800 páginas que o Estado de Goiás publicou. Rapaz, que maravilha. Sobre a história do encomendador lá, mas é claro que no meio dessa cena histórica e geográfica, eu coloquei os meus personagens criados, né? Claro, todos são criados, são fictícios. São fictícios, mas só o comendador que não. O centro, o eixo, que foi o criador, um cara fantástico, levou a imprensa para lá, na época todo mundo andava de carro de boi, levou a primeira árvore de fruta-pão, levou os primeiros porcos, movimentou aquele sertão todo, tirou o brilhantismo de Goiás Velho, passou para Pirenópolis, depois é que as coisas foram se invertendo. O livro acaba quando ele muda o nome de Meia Ponte, a cidade chama Meia Ponte, ele muda, viva Pirenópolis, aí mudou, foi em 1890, uma coisa assim, e estava criada a performance. Mas é o livro Pirenópolis. interessantíssimo pra gente ler. Eu não pesquisei, eu li alguma coisa. Se eu pesquisasse muito, eu ia dedupar meu livro. Você falou, por exemplo, da fruta pão, né, que vem da origem da fruta do pão. Certa vez eu fiz um trabalho de produção, não sei nem se foi nos nossos programas, né? Aqueles antigos, Edilson, que eu estou me recordando aqui, que a origem dela é ligada, como é que chama? Tem aquela, a fruta do bode, ligada à fruta do bode, é chamada fruta do bode porque chegou trazida pelo Code Deus, é isso? É uma coisa assim, tem todas essas histórias aí, mas o nosso melhor é o Horticum, né? Pois é, o Horticum é o que cai e esborracha. É do Cerrado, né? Ele serviu de matriz para cruzamento com tudo quanto dessas outras. Dá umas frutas deliciosas. Isso, frutas deliciosas. As frutas do Cerrado. Você é apaixonado com o Cerrado, né? Lá na fazenda do meu avô tinha um horticunzinho. Permita te contar essa, porque é muito interessante. Ele era pequenininho, assim, só tinha uma árvore. Eu sei, não é aquela, como é que chama? Aqui tinha, o pessoal mais antigo falava, ele é pequeno, né? Não, esse não eu Não duvido. Ele é pequenininho, assim, amarelo. De um sabor extremamente... Olha, não é esse que eles falam que dá diarreia? Não, esse não. E aí essa árvore lá até morreu. Essa árvore morreu, acho que morreu de velho, não sei. E aquela fruta, eu só chupei só comi dessa árvore. Fiquei impressionado. Até hoje tá na memória isso aí. Um dia eu comprei dessas fruticulturas por aí, eu comprei uma muda. Você deve ver que é o tal. Nossa! Estou produzindo lá na roça. Você vai me trazer isso aí pra nós, pra gente pelo menos experimentar. Ainda mais pra E dá uma safra no um ano. amigo magrinho como Você eu. precisa ver que coisa fantástica essa fruta. Agora eu tô me lembrando, foi um projeto que foi feito sobre frutas do Cerrado, com meu filho Leonardo, aliás, um dos responsáveis por esse podcast aqui, e ele está lá na faculdade, ele está mexendo com o negócio, teve um trabalho sobre a fruta do Cerrado. Aí eu aprendi algumas coisas ligadas a isso, foi algumas informações, até esse eu acho que eles trouxeram um amarelo, que era... Eles têm uns cruzamentos hoje aí que são maravilhosos. No Chile estão produzindo muito esses híbridos. Mas isso aí é fantástico. Não sei se isso é de movimentação científica do pessoal que está se movimentando, mas certamente tudo é muito forte. Quer dizer, da sua infância para cá, você trouxe várias informações. Pode ser que
que esse daí não tinha, mas você está guardando isso lá de trás. Eu tinha te perguntado dos seus pais vieram de lá, moravam lá em Brejo Bonito. E você veio para cá novinho. Eu vim para estudar, eu vim com 9 anos para estudar. Morava numa república. Desculpa, esse era o líder. Bora, já. É porque eu tenho outra entrevista. Eu sei, você já tem que ir. E nós já estamos caminhando para o nosso... Eu vim para cá com 9 anos para estudar, lá no Colégio Marista. Meu tio fazia engenharia aqui no último ano. Eu fui morar com ele numa república na Praça Florgério. E ele se formou, foi contratado lá pelas Minas, porque o meu avô era assim com os militares. Entendi. E quando se... Não, eu já saí empregado lá, pelo Rondon Pacheco, Costa Silva, etc. O Rondon não era militar, não parece. O Rondon era governador, mas era mas ligado ao presidente. Antiga, na Arena. Lá, junto com o Arrasta Azul, me parece. E ele foi embora para lá e eu fiquei sozinho na República. Entendi. Em 10 anos, 11, eu já estava sozinho na República. Nossa, se você quiser atender aí, pode atender, que o podcast vale tudo. Nós já estávamos aqui. Não vai? Pode. Alô? Oi, bem. Alô? Oi? Oi? Ótimo, pode deixar. Oi, bem, tá boa? Eu já tô... Eu quero a porta da casa do senhor. Me espera um pouquinho só que eu vou finalizar aqui, tô indo. Pode ser? Tá bom, obrigado. Pode. Eu devia daqui da entrevista, mas aqui nesse período, nessa parte eu edito isso daí, porque o podcast é liberado mesmo, Zé, pra gente conversar, e nós vamos ter outros, porque uma hora eu quero pegar algumas informações de leituras que eu tive a oportunidade de ver, principalmente numa época em que a gente se encontrou, eu falei, tá na hora da gente tentar fazer até umas músicas junto. Você falou assim, não, vou dar um material para ler. Quando eu olhei para ler, eu desanimei, falei, era 300, era 200 livros, entendeu? Hoje com 406, e a gente vai se encerrando já pro finalzinho da nossa prosa de hoje, Zé, e eu queria falar sobre um outro assunto aqui, rapaz, num dos comentários que a gente vê aí das pessoas, que agora começa, né? Tudo com você é assim, você põe a mão, vira aquela confusão. Você foi ser candidato, como você contou, e deu aquela movimentação. Você vai num concurso, provavelmente é desses espíritos que vêm do alto para chegar aqui, abençoar essa terra, ou dar um canal para trazer coisas boas. Mas sempre tem um falando, olha, tomara que ele seja, porque é um desconhecido, não premiado. Cara, só na indicação, cadastrado da indicação, tem 93 prêmios. Como que é provavelmente o escritor mais premiado da história do Brasil. Acho que não. Se eu tivesse continuado a buscar prêmio, eu já teria 200. Chega um momento que você deixa o prêmio para outros, né? Você deixa para os que estão acabando de chegar. Esse foi um momento em que era estímulo. Depois comecei a participar dos que comecei a ficar mercenário, comecei a participar dos outros que davam dinheiro. Mas você nunca foi de trabalhar com a literatura atrás de dinheiro. Você trabalhou como médico. Às vezes eu ia lá mas era bom. É bom, claro. Você participar e ganhar uma coisa legal e que é o seu trabalho, né? É o seu trabalho. Então, eu parei de trabalhar isso há muito tempo. Não, e para até finalizar nas perguntas, mas a gente fica doido para perguntar. A gente se vê sempre na correria, normalmente sai para trabalhar, o poeta e o artista de Alcoba é assim, você é médico, eu sou dentista, eu sou violento. A gente acaba encontrando nas portas e nas chegadas, que hora que você escreve, cara, não é possível, porque com tanta profissão, tanta atividade, umas 4 profissões, ainda mexendo com roça, ainda tá plantando articum. Que hora que isso acontece? O dia inteiro, eu só não ultrapasso às 19 horas.
Das 19 às 5 da manhã eu não escrevo. Isso é hora de tomar meu vinho. Isso é hora de cozinhar. Eu sou cozinheiro. E cozinheiro também, né? Tá na hora da gente Cozinheiro. fazer um... Melhor cozinheiro dessa rua aqui, ó. Olha, Te garanto. nós vamos ter que fazer aquela parte do programa O Come do Mineiro com o doutor Zé Henrique. Não, ele vai cozinhar para nós aqui, nós vamos gravar. Viu, Zé? Eu faço. É o Vamos escolher um prato. o prato que você faz bom aí, com bom vinho, você não escolhe. Sem vinho não vai. Eu também sou cozinheiro, né? Você sabe. Eu faço o meu quibe, minhas comidinhas. Eu quero pra trazer com... Eu também faço. Quibe é um negócio que tem que pôr uma mão para fazer. Eu gosto de tudo que você põe a mão mesmo, sabe? Que você mexe. Você... É o árabe, tem. E aliás, o árabe, os mouros passaram por todo lado. O árabe, o português, o italiano, o espanhol. Também foram. É verdade. Teve muita passagem dos mouros lá, né, Zé? É, verdade. Mas vamos fazer. Por qualquer hora a gente vai combinar, nós vamos nos encontrar e fazer uma coisa legal, né? Combinado, Zé. O Cuco do Mineiro, que é o nosso podcast. Hoje eu vou só acrescentar mais uma coisinha pequena sobre essa questão que você levantou. Eu não escrevo bêbado. Eu também não componho bêbado. Eu sempre Eu não, me perguntavam. para mim não serve. Me tira o filme. A concentração. Ai, que bacana. Eu não tenho... Eu acho que não. Não tem muita gente que gosta de escrever tungado. Você lembra Tungado. dessa palavra? Eu lembro. Você resgata umas palavras da nossa juventude aí. Tem muitas que a gente precisa resgatar, umas palavras que eu falo para os meus amigos e eles falam, mas você ainda usa essa palavra até hoje? É claro que eu uso. Ela é indexada, está no dicionário. Essa Tá palavra. funcionando. É muito bom, Zé. Esse No Cuco do Mineiro tem essa proposta da gente conversar. Eu sei da sua disponibilidade. Não sei como te agradecer. A gentileza de você ter vindo aqui. Mas nós temos aqui um início, nós estamos iniciando aqui uma prática, um hábito no nosso programa de prosa, de conversa, que é o seguinte: todo mundo que vem aqui, ele deixa uma mensagem final, que pode ser que, olha, eu quero ser lembrado dessa forma, quero que você me fale de que forma que você quer ser lembrado, porque nós não somos eternos. Nós estamos chegando num ponto aí, que até os ET estão chegando aqui. Eu queria que você me contasse isso. E você tem que tirar o passarinho da casinha. Você sabe que quer tirar o passarinho da casinha? Sim, já me fui informar como é que faz. Então tá bom. Primeira coisa então, para te agradecer, e como é que você quer ser lembrado, Zé? Já tem uma obra vasta para todo mundo dar o peito. Eu quero ser lembrado como nós passamos muito tempo com a literatura brasileira inerte. Com o desaparecimento dos grandes, nós ficamos no vazio, um vácuo. Muito bem. Eu gostaria de ser lembrado como aquele que se não ressuscitou parte dessa história da literatura, pelo menos deu uma esporada. É só isso. Deu uma cutucada, né? Uma cutucada. Eu sou muito modesto em tudo que eu faço. Você é muito humilde, muito modesto. Eu fico muito emocionado, principalmente por ter, neste dia, nesta semana, nesses meses que estão correndo, que eu não consigo, ninguém consegue te laçar. Você tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. E não falamos, eu mostrei algumas obras aqui, nem nós vamos ter tempo para conversar sobre isso, tem 406, mas nós não falamos. Eu quero deixar um beijo na sua melhor obra, porque ela cresceu e eu fico pensando assim, não é possível. Nós, a gente que chega numa certa idade, parece que as coisas não mudam. Mandar um beijo para Maria Clara, como ela tá linda e cresceu, rapaz. Tá, cresceu, tá com vai fazer 14 anos, uma maravilha de garota. Parabéns, muito lindo. E você vai tirar o passarinho? Vou tirar do jeito que me ensinaram. Vou tentar fazer com que ele também seja honesto com a gente. Conseguiu aí? Olha aí que lindinho. Que lindinho. Esse é o Cuco. Esse é o Cuco. Você vê? Aqui é o lugar de prosa, de conversa.
Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço a você pela oportunidade de falar com o seu pessoal. Obrigado, Zé. E um abraço. E a gente volta no próximo, no Cuco do Mineiro.